E aí, pessoal? Então, vamos iniciar esse semestre com um conteúdo novo, né? No primeiro semestre a gente viu, basicamente, a parte mais teórica de banco de dados, tá? Modelo relacional, modelo entidade de relacionamento, o porquê da gente utilizar os relacionamentos, quando a gente utiliza certos relacionamentos, quando a gente utiliza um para N, um para um. Enfim, a gente viu várias dessas características. A partir desse semestre a gente vai ver como que a gente constrói o banco de dados físico. Tá? Então, como que a gente, baseado nessas práticas que a gente teve no semestre anterior, né, nessa teoria que a gente viu, como que a gente aplica isso na prática. Okay? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para vocês é ensinar como que a gente constrói um banco de dados. Tá? Para a gente poder construir um banco de dados, o que a gente vai trabalhar? Nós vamos aprender um pouco de SQL. Na verdade, a gente vai passar todo agora o segundo semestre vendo SQL. DDL é uma das linguagens do SQL que a gente vai iniciar vendo hoje. E alguns comandos, como o auto-increment e as restrições, né, ou constraints, como not null, unique, primary key, foreign key, check e default. Beleza? Então, SQL. SQL, ou Structured Query Language, é uma linguagem de pesquisa declarativa para banco de dados relacional, ou base de dados relacional. Tá? Muitas das características originais do SQL elas foram inspiradas na álgebra relacional, que eu tinha comentado para vocês até no semestre passado. Tranquilo? Mas enfim, vocês não precisam saber álgebra relacional. Embora o SQL tenha sido criado originalmente pela IBM, rapidamente surgiram vários dialetos desenvolvidos por outros produtores. Tá? Então vocês vão ver vários SQLs diferentes para cada software que vocês forem trabalhar. O MySQL tem um SQL específico para ele, o Firebird tem um específico para ele, o Oracle tem um específico para ele, o SQL Server tem um específico para ele, o Access tem um específico para ele, enfim. Okay? Essa expansão então levou à necessidade de ser criado e adaptado um padrão para a linguagem. Então, dessa forma, cada empresa começou a construir um SQL específico da sua empresa e chegou no momento, putz, a gente não está conversando mais a mesma língua, como é que a gente faz então? Então, vamos criar uma estrutura, né, uma língua única que todos vão poder expandir a partir dessa língua, tá, dessa linguagem. Essa tarefa, então, justamente tinha que ter um padrão para essa linguagem. Essa tarefa foi realizada pela American National Standard Institute, que é a ANSI, em 86 e a ISO em 1987. Aí o SQL foi revisto em 92 e essa versão foi dado o nome de SQL 92. Aí ele foi revisto novamente, então a língua é que nem essa que houve a reforma do português ali. Para justamente, no caso do português, foi para juntar basicamente o português de brasileiro com o português de Portugal, tá? Mas é mais ou menos essa ideia, essas revisões aqui, foi justamente para tentar criar um padrão mais consolidado do SQL. Tá? Então houve em 92, foi revisto novamente em 99 e 2003, que se tornou o SQL em 1999, o SQL3 e o SQL3 2003, respectivamente. Tá? O SQL 1999 usa expressões regulares de emparelhamento, queries recursivas e gatilhos. Nós não vamos ver gatilhos, apesar de ser interessante, mas a gente não vai ver. Nem queries recursivas, na verdade. Também foi feita uma adição controversa de tipos não escalados e algumas características de orientação ao objeto. Tá? É que o SQL em si ele é muito utilizado para os modelos relacionais, que é o que a gente a gente viu até o momento. Aí eles tentaram adicionar algumas características de orientação a objetos, que é o mudo paradigma, que vocês estão tentando ver, que o Gustavo está tentando passar para vocês, tá? Em análise e modelagem. Que o paradigma, a forma de pensar um pouquinho diferente. Tá? O SQL 2003, então, introduz características relacionadas ao XML, sequências padronizadas e colunas com valores de autogeneralização, inclusive colunas e identidade. Tá? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que ele foi avançando no decorrer do tempo. Vamos lá. O SQL ele é dividido em DML, ou Data Manipulation Language, ou linguagem de manipulação de dados. Tá? Aqui a gente vai manipular os dados, inserir, editar... tem embaixo aqui.
que eu vou falar? Então, o DML é um subconjunto da linguagem SQL, que é utilizado para realizar inclusões, né? Então, se eu quero inserir alguma coisa no banco de dados, eu uso essa linguagem DML. Consultas, alterações e exclusões de dados presentes nos registros, tá? Então, tudo que for manipulação, eu uso DML, tá? Que é o que a gente vai ver no final do semestre, logo após o DDL. Essas tarefas podem ser executadas em vários registros e diversas tabelas ao mesmo tempo, tá? Como a gente vai ver principalmente select. Então, os comandos que realizam respectivamente as funções acima referidas são o insert para inserir dados, update para alterar e delete para excluir dados. Nós temos também o DDL, que é Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados, ou seja, o primeiro passo a gente vai tentar definir as tabelas e colunas do nosso banco de dados. Para isso a gente vai utilizar a DDL. Uma DDL permite ao utilizador, né, ao usuário, a pessoa, definir tabelas novas e elementos associados. Então, quando a gente for criar tabelas, colunas ou adicionar restrições, por exemplo, a gente vai utilizar a DDL. A maioria dos bancos de dados SQL comerciais tem extensões proprietárias do DDL. O que eu quero dizer com isso? Muda de banco de dados para banco de dados algumas características, tá? Que eu já vou mostrar mais para frente. Nós temos também a linguagem DCL, que é Data Control Language, ou linguagem de controle de dados, e ela vai controlar os aspectos de autorização de dados e licença de usuários para controlar quem tem acesso para ver ou manipular dados dentro do banco de dados. Basicamente, essa linguagem, essa parte do SQL, define como a gente cria usuários para acessar o banco de dados, quais permissões ele tem, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, tá? A gente não vai trabalhar nessa disciplina, mas é bem importante que vocês saibam que isso existe, tá? E nós temos também a DTL, Data Transaction Language, ou linguagem de transação de dados, que mantém o controle de transações do banco de dados, tá? É possível a gente fazer várias ações ao mesmo tempo. Quem controla essas várias ações ao mesmo tempo é a DTL. Tá? Por fim, a DQL. A DQL é uma linguagem de consulta de dados. Tá? Ou não coloquei a tradução aqui. Seria a Data Query Language, tá? Ou linguagem de consulta de dados. Embora tenha apenas um comando, a DQL é parte da SQL mais utilizada. Tá? Isso aqui é o que vocês mais vão utilizar na vida de vocês utilizando o banco de dados, que é justamente o comando select. Tá? Então, embora isso aqui a gente vai ver depois que a gente vê DDL. Então, embora a gente tenha apenas um comando, a DQL é a parte da SQL mais utilizada. Tá? O comando select permite ao usuário especificar uma consulta, ou query, tá? Query seria uma consulta, como uma descrição do resultado desejado. Esse comando é composto de várias cláusulas e opções, possibilitando elaborar consultas das mais simples às mais elaboradas. Tá? A gente consegue quando a gente busca os dados do banco de dados, a gente vai sempre utilizar o select. Beleza? Durante esse semestre a gente vai ver DDL, DML e DQL. Basicamente nessa ordem, mas a gente vai ver DML basicamente junto com DQL, tá? A gente vai ver os dois juntos. Tranquilo? Bom, partindo então para a DDL. Os comandos mais comuns que a gente tem. Create, que é uma declaração create em SQL, cria um objeto dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, um SGBDR, ou seja, o banco de dados que a gente está trabalhando, seja ele MySQL, MariaDB, Oracle, Postgres, tanto faz. Então, os tipos de objetos que podem ser criados dependem de qual SGBDR está sendo utilizado. Porém, a maioria suporta a criação de tabelas, índices, usuários e banco de dados. Tá? O outro comando que a gente utiliza bastante na DDL é o alter, que é usado para alterar alguma propriedade de algum objeto num banco de dados. E outra é o drop, que é utilizado para apagar alguma tabela, pode ser tabela também, alguma propriedade ou objeto num banco de dados. Ok? E aí que vem a questão. Isso muda, os comandos entre os bancos de dados mudam, tá? E inclusive mudam entre suas versões. Por exemplo, aqui nós temos o MySQL versão 8 e o MySQL versão 5.6. É o mesmo comando create database, tá? Esse aqui é o comando para criar um banco de dados.
create database. Basicamente é esse comando. É em ambos os lugares. Na versão 5.6, ou melhor, na versão 8, foi adicionado o encryption, essa encriptação, tá? Que na versão 5.6 não existia. Então, a linguagem muda de acordo com a versão do próprio banco de dados, nesse caso aqui o MySQL. Agora, comparando entre banco de dados, comparando o MySQL com o MariaDB, tá? Lembrando, MariaDB provavelmente seja o banco de dados que vocês tenham instalado no computador de vocês, porque é o que vem, hoje em dia é o que vem junto com o AMP ou o XAMPP, tá? Se for talvez uma versão mais antiga, tenha o MySQL, tá? Então, basicamente é o MariaDB que a gente vai utilizar, mas eu vou sempre mostrar os dois ao mesmo tempo, porque o MariaDB foi criado a partir do MySQL, tá? É o mesmo comando create database, tá? Podemos ver que, olha só, no MariaDB, na versão 10.5.0, nós temos um comentário. Então, nós podemos adicionar um comentário quando a gente está criando o banco de dados. Já no MariaDB, na versão 10.1.3, nós não temos esse comentário. Tá? Então, novamente, tanto que aqui no MySQL não foi criado nada de comentário. Na continuação deles, eles adicionaram encriptação. E no MariaDB, eles adicionaram comentário. Então, isso muda. Alguns detalhes dos comandos mudam de banco de dados para banco de dados. Principalmente na DDL, tá? Na DDL isso é bem importante saber. A diferença de um para o outro. Ok? Por exemplo, vou mostrar aqui no próprio site. Nós temos aqui o site do MySQL. Na versão 5.6, aqui eu estou com exibindo o alter table, tá? Ou seja, para alterar uma tabela. Aqui diz todas as instruções como a gente pode utilizar o comando alter table, tá? Parece que vocês podem se assustar com isso, mas não é tão difícil de entender isso aqui, tá? É porque isso aqui tem bastante, mas não é tão difícil assim. Já a gente tem aqui um alter table do MariaDB, que também é grandinho, mas ambos são diferentes, tá? Eles vão ter características diferentes, eu posso fazer coisas diferentes. Então, sempre que vocês estiverem trabalhando no banco de dados que vocês estiverem fazendo, verifiquem o comando, de acordo com o banco de dados que vocês têm. E, inclusive, verifiquem a versão. Aqui está na versão 5.6, eu posso verificar na versão 8. Tá? Justamente depende de qual versão que vocês têm rodando aí na máquina de vocês. Tá? E aqui, no caso, o MariaDB é um pouquinho diferente que ele mostra, mas dá para ver aqui, ó, tem as versões 3.4, 10.5.2, e assim por diante. Ok? Mas a gente pode achar também no próprio site da W3 Schools todos os comandos mais básicos, ou seja, que servem a princípio para qualquer banco de dados, tá? E se for para banco de dados diferentes, ele vai pelo menos avisar. Por exemplo, acho que o backup pode ser que tenha. Não. Create table. Bom, vai ter comandos que tem que cuidar a versão, o banco de dados que vocês estão utilizando. Ok? Um tutorial, então, com SQL mais simples pode ser encontrado aqui, que é esse link que eu acabei de mostrar para vocês, né? Do SQL, da W3 Schools. Então vamos lá, vamos criar o seguinte banco de dados. Tá? Dado esse modelo entidade de relacionamento, nós podemos criar um modelo relacional dele, que seria este aqui. Tá? Então nós temos uma entidade financeira, ela tem um atributo identificador, que é o código, um atributo nome, tem um atributo ID, que é um atributo identificador da entidade de venda, tem um atributo data da venda, e financio tem o atributo número de parcelas e taxa de juros, tá? Um relacionamento de 1 para ele, ok? Muito bem, dado isso, a gente pode criar esse banco de dados aqui, né? Esse modelo relacional.
Então nós vamos ter uma entidade financeira com o código da financeira como sendo chave primária, o nome um atributo. E a venda nós temos o ID da venda, que é uma chave primária, a data, que é um atributo qualquer, o código da financeira, que vai ser a chave estrangeira, que referencia a financeira, o número de parcelas, que é um outro atributo, e a taxa de juros, que é o outro atributo. Então esses dois atributos, número de parcela e taxa de juros, vieram para dentro da venda. E, como eu falei, o código da financeira vai referenciar a financeira. Tá? Então nós temos uma chave estrangeira aqui. Nós não vamos ver isso exatamente agora, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu gostaria que quando vocês estivessem estudando, vocês já realizassem, já praticassem o que eu vou executar aqui. Beleza? Então eu quero que vocês façam também no computador de vocês. Tá? Lembrando que vocês precisam ter obrigatoriamente ou o AMP ou o XAMPP no computador de vocês rodando. Beleza? Então vamos lá. No navegador de vocês, vocês vão acessar. Deixa eu fechar isso aqui. Vou abrir uma nova aba, colocar localhost /phpMyAdmin. Beleza? Ele já vem instalado junto com o próprio AMP ou XAMPP que vocês instalaram no computador de vocês, ok? Se ele está rodando, eu vou dar um Enter e ele vai entrar nessa tela aqui, provavelmente. Se não entrar nessa tela, vai entrar numa tela pedindo usuário e senha. Se eu não me engano, acho que o usuário é root e a senha é vazia, tá? O usuário é root e a senha é vazia. Se eu não me engano, quando ele vem assim, com essas informações, tá? Muito bem, então aqui é a tela do PHPMyAdmin, que a gente vai trabalhar bastante durante essa disciplina. Outra coisa importante é, qual banco de dados que está rodando? Ó, eu estou rodando no meu computador aqui o MariaDB, beleza? MariaDB na sua versão 10.4.11, tranquilo? Vocês têm que verificar qual é o banco de dados que vocês estão utilizando, qual é o servidor de banco de dados e qual a versão dele, tudo bem? Isso é importante porque justamente os comandos podem funcionar ou não de acordo com esse banco de dados, tá? Muito bem. Então aqui do lado esquerdo eu tenho todos os bancos de dados que eu tenho instalados, que eu tenho criados no meu servidor MariaDB, tá? Eu tenho aqui Classic Models, exemplo, enfim, eu tenho vários aqui. Então vamos lá. Deixa eu até excluir esse banco de dados exemplo 1 que eu estava fazendo justamente para a disciplina. Drop database exemplo 1, vírgula, aí eu mando executar, tá, e ele foi apagado daqui, ele sumiu, tá? Só apaga aí porque estava ali, onde vocês não vai ter. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente precisa fazer então é criar o banco de dados, no caso aqui exemplo 1. Tudo bem? Então a gente vai lá e a primeira coisa que a gente vai fazer no banco de dados é vir aqui na abinha SQL e nós vamos executar o comando create database exemplo 1, tá? Então esse banco de dados, esse database que vai armazenar todas as tabelas desse exemplo que a gente vai fazer agora, tá? Aí eu mando executar aqui embaixo. Ele vai dizer, o MySQL não retornou nenhum registro, tudo bem, faz parte, e já funcionou, tá? Se eu olhar aqui do lado esquerdo, vai estar aparecendo exemplo 1. Se eu clicar nele, ele vai dizer, nenhuma tabela encontrada na base de dados. Então essa base de dados, esse banco de dados, não tem nenhuma tabela ainda. É o que a gente vai fazer nesse momento. Então nós vamos para cada entidade que a gente definiu aqui, então para a entidade financeira e para a entidade de venda, elas vão se transformar em tabelas. Tá? Nós temos então aqui a tabela financeira e a tabela venda. A tabela financeira tem como atributo o código da financeira e como atributo o nome. Tá? E como atributo do ID da venda,
como atributo da venda, nós temos o ID da venda, a data, o código da financeira, que é uma chave estrangeira, o número de parcelas e a taxa de juros. Okay? Então, nós vamos criar. Só que para isso, nós precisamos saber quais os tipos que cada uma dessas colunas, desses atributos vai armazenar. Por exemplo, o nome, eu sei que vou ter que armazenar caracteres. Por quê? Vocês estão vendo isso em programação até, inclusive. Que seria uma string, né? Então, para eu poder armazenar caracteres, como um nome, letras, né? Eu preciso definir o tipo, eu preciso utilizar o tipo varchar ou char, tá? Que são tipos que recebem, que armazenam caracteres, tá? Por isso do char, de caractere, tá? E aqui é um char variável, ou caracteres variáveis. Para os códigos e para o ID, é interessante utilizar números, né? Para isso a gente pode utilizar o int ou integer, que é a mesma coisa, tá? Ou seja, números inteiros. Inclusive, para nome, até a gente poderia utilizar text, mas text normalmente é para texto longo, tá? Por exemplo, vou colocar uma redação, então eu posso colocar text no tipo de dados, ok? Eu posso ter outros tipos também, como float, double, que são números com vírgula, date, que é data, né? Data de nascimento, por exemplo. Time, que é hora. E date time, que é a junção de data e hora. Então, eu quero definir... a consulta, por exemplo, do cara é dia 22 de 11 de 2020 às 8h30. Então, esse tipo de informação eu posso utilizar, posso armazenar colocando com date time. Tranquilo? Então, esse aqui é o básico. Existem vários outros tipos e isso, inclusive, muda também entre um banco de dados e outro. Ok? Bom, então como que a gente vai criar esse banco de dados? Como é que a gente cria essa financeira aqui com código financeira e nome? Nós vamos utilizar essa seguinte forma. Create table financeira. Então a gente vai utilizar create table. Deixa eu colocar lá no SQL. Então olha só, eu estou com o banco de dados exemplo 1 selecionado, tá vendo que ele está cinzinho aqui, ó? Eu estou com ele selecionado e eu vou no SQL dele, tá? Por quê? Porque senão, se eu não tiver dentro dele, eu vou criar essas tabelas em outro banco de dados, tá? Então vocês têm que estar com ele selecionado. Então vamos lá. Create table. É interessante isso já ficar de praxe. Tudo que for comando do SQL nós vamos deixar em maiúsculo e tudo que for informação do banco de dados que a gente está criando a gente vai deixar em minúsculo, tá? Então, por exemplo, vai ser create table financeira. Tá? Financeira está em minúsculo porque é uma tabela que a gente está criando nesse momento. Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula e enter. Dá um Ctrl Enter aqui. Eu poderia colocar tudo na mesma linha, tá? Que funciona, não tem problema. Mas eu vou colocar em outras linhas porque fica mais bonito. Então vai ser create table. Vamos lá. O que eu tenho que criar? Eu tenho que criar o código da financeira. Então, código da financeira. Eu vou colocar assim. O código da financeira. Do tipo int ou integer. Tá? Eu vou colocar int aqui nesse caso. Vírgula. E eu preciso o nome da financeira, que vai ser varchar 255. Então, o nome da financeira, que vai ser do tipo varchar, fecha parênteses, 255. Ou seja, ele vai aceitar um nome de financeira com até 255 caracteres. Tá? Então, se o cara colocar um nome de financeira gigantesco com mais de 255, vai dar erro, ele não vai aceitar. Tá? A última instrução eu não preciso colocar vírgula, tá? Então não preciso colocar vírgula aqui. Aí fecho parênteses, ponto e vírgula. E vou executar. Muito bem. Mas que ele não retornou nenhum registro. Tudo bem. Mas apareceu aqui do lado esquerdo a tabela financeira. Se eu clicar aqui na tabela financeira, vai aparecer aqui o código da financeira e o nome que foram os atributos que a gente criou. Se a gente for aqui em estrutura,
na tabela, vai aparecer aqui ó, a coluna código da financeira, ela do tipo inteiro, e o nome da financeira, que é do tipo varchar 255, ou seja, aceita até 255 caracteres. Beleza? Muito bem, acabamos de criar a tabela financeira com o atributo o código financeiro e nome. Agora nós vamos criar a tabela venda, que vai armazenar as vendas, onde que ela vai ter o ID, a data, o código da financeira, o número de parcelas e a taxa de juros. Tá? Então vamos lá. Para isso nós vamos em SQL. Ah, professor, mas está selecionada aqui a tabela financeira, tem problema? Não, não tem problema, tá? Porque ele vai criar a tabela sempre dentro do banco de dados. Não tem como criar uma tabela dentro de outra tabela. Então não tem problema, ok? Vou selecionar tudo isso aqui, apagar e vamos lá. Create table venda. Criar a tabela venda. Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. 2, 3, 4. Vamos lá. Então a gente vai precisar do ID da venda. Acho que está assim lá. Do tipo integer, tá? Vou colocar integer dessa vez aqui, que é do tipo inteiro. O ID da venda, a data, do tipo date, então vai ser data, do tipo date, vírgula. O código da financeira do tipo int, o código da financeira do tipo int. Professor, mas você botou integer lá em cima e int embaixo, não tem problema, é tudo a mesma coisa, tá? Número de parcelas int, NOPARC, que é int, e a taxa de juros que é float, tá? Taxa de juros está float porque justamente ele aceita número com vírgula. Então, por exemplo, eu quero definir que eu tenho uma taxa de juros de 5,5% ao mês, sei lá. É um número com vírgula, então o tipo float já serviria, tá? E é isso, que é os atributos que eu preciso inserir. Eu vou clicar em executar e deu tudo certo, não retornou nenhum registro, tudo bem. Tá aqui, ó, tabela venda. Clico nela, estão aqui os atributos, ó, o ID da venda, a data, código da financeira, número de parcelas e taxa de juros. Aqui em estrutura dá para ver com mais detalhes. Ó. A estrutura dessa tabela tem o ID da venda do tipo int, a data do tipo date, código da financeira do tipo int, número de parcelas do tipo int, taxa de juros do tipo float. Tá? Que foi isso que a gente acabou de criar. Tudo bem? Então a gente está agora a gente saiu de ideias, tipo, eu quero que o banco de dados seja assim, então por um conjunto de ideias que a gente tinha quando a gente estava modelando o banco de dados, transformou num modelo relacional que era no modelo, vamos lá, meio caminho entre o modelo do modelo pensado e um modelo físico, e aqui de fato nós temos o modelo físico, né, que é o SQL em si. Beleza? Parabéns, criamos as tabelas. Só para ter mais informações, então create table é o nome do comando, então create table aqui é o nome em si do comando. Venda é o nome da tabela, aqui venda é o nome da tabela. Entre parênteses vão ir todos os atributos que a tabela tem. Então nós temos aqui, ó, entre parênteses, nós temos todos os atributos aqui de venda, data e tudo mais. Os atributos eles são uma lista separada por vírgula, tá? O ponto e vírgula existe, mas é só no final do comando, tá? É só no final do comando que vai o ponto e vírgula. E cada atributo é composto obrigatoriamente de nome e tipo. Então, obrigatoriamente, eu preciso ter o nome, espaço, tipo. Nome, espaço, tipo. Nome, espaço, tipo. Ok? Bem tranquilo, tá? Create table, nome da tabela, abre parênteses, atributo, tipo. Atributo, tipo. E já era, tá? A sintaxe típica é create table, aí o nome da tabela, abre parênteses, a definição das colunas, e depois alguns parâmetros, fecha parênteses, e se tu quiser alguns parâmetros da tabela, tá? Aqui tem alguns exemplos justamente, ó, de como é que é o create table de forma mais genérica, create table, coluna, tipo de dados, coluna, tipo de dado, assim por diante. Aqui tem um exemplo, ó,
Aqui também tem um exemplo de como fazer. O bom da W3 Schools é que tu consegue testar, try it yourself, tu consegue testar na hora aqui. Tu tem um comando que tu tipo, quer alterar. Sei lá, eu quero botar aqui integer para ver se int é a mesma coisa que integer. Run SQL e deu certo. Tá, é que ele só criou o banco de dados. Restore database. Okay. Enfim. Aí tem o create table do MariaDB. Como é o comando do create table do MariaDB? Vai ser create table. Tudo que está entre colchetes é opcional, tá? Então eu poderia colocar create or replace table, if not existe, então isso aqui também é opcional. Aí o nome da tabela, table name, que é o nome da tabela, abre parênteses, create definition é isso aqui. Create definition pode ser o nome da coluna e o column definition, que é o tipo de dados. Tá? Aí tem aqui vários tipos de dados diferentes com outras características, com outras restrições. Okay? Aqui é um pouco mais, como eu falei, um pouquinho mais difícil de entender, mas aqui que está exatamente tudo que vocês precisam saber dos comandos. Tá? E a mesma coisa para o MySQL. O MySQL, assim que ele quiser abrir, aqui nós temos o comando create table, tá? Com todas as opções também. Create temporary, se for opcional, por isso que está entre colchetes. Então, create table, o nome da tabela, abre parênteses, create definition. Create definition está onde? Create definition. O nome da coluna e a definição da coluna. Então, o nome da coluna, nome, por exemplo, ID venda, e a definição da coluna, que seria o tipo dela, né? Column definition, que pode ser o data type, que pode ser esses tipos de dados específicos aqui do MySQL, que pode ser vários. Deixa eu ver se eu posso mostrar aqui os tipos de dados. Bom, tudo bem, eu mostro na live. De forma simples é isso o create table, tá? Create table, nome da tabela e entre parênteses definição de coluna e depois, se for o caso, parâmetro da tabela. Nós também temos dentro do DDL o alter table, que é para alterar algum valor de alguma coluna, alterar alguma coluna, adicionar, esse tipo de coisa, modificar ou até mesmo excluir. Então, por exemplo, nós podemos adicionar na tabela venda uma coluna chamada valor final. Eu quero saber se... Imagina o seguinte, vocês já têm um banco de dados criado, tá, na empresa lá, e vocês têm que adicionar o cliente pede para vocês, eu quero saber o valor final das vendas. O que vocês vão fazer? Apagar o banco de dados todo e fazer um create table e adicionar aqui o valor final? Não dá, né? Vocês não podem perder todos os dados do cliente. Então, o que vocês vão fazer? Vão adicionar essa coluna, esse atributo. Para adicionar esse atributo, nós podemos utilizar esse comando, alter table, add valor final do tipo double, tá? Então, vai ser o seguinte, vamos lá, vou vir aqui em SQL, também não faz diferença aonde que eu estou, só tem que estar no banco de dados correto. Então, vai ser vai ser alter table, que eu quero alterar a tabela. Qual tabela que eu quero alterar? Eu quero alterar a tabela venda. O que eu quero fazer com ela? O que eu quero fazer com a tabela venda? Eu quero adicionar uma coluna. Add column. Add simplesmente o valor, o nome da coluna, que vai ser valor final. Qual é o tipo dessa coluna valor final? Double, ou seja, o valor final da compra, né? Então pode ser um número com vírgula. Por isso eu estou utilizando double, tá? Professor, mas o senhor utilizou float lá na taxa de juros. Não tem problema, tá? Qual que é a diferença? O double ele aceita mais números com vírgula. Essa que é a diferença, basicamente. Tá? Ele tem uma precisão maior, que a gente chama.
Só para vocês saberem que existe. Aí eu mando executar. Pronto. Aí eu venho aqui novamente na tabela venda e tá aqui, ó, valor final, logo após a taxa de juros está o valor final. Se eu vier aqui em estrutura, eu acabei de adicionar a coluna valor final do tipo double à tabela de venda, ok? Outro tipo de alteração que eu posso fazer é o seguinte, ó, eu posso modificar o tipo ou o tamanho do campo. Então, por exemplo, agora eu quero... eu coloquei double, mas eu não preciso de double. Eu preciso... Um float seria o suficiente para eu poder adicionar valores do valor final. Ok, podemos modificar, não tem problema. Então, como que a gente faz para modificar isso? Vamos aqui em SQL, vou em Alter Table, porque eu vou alterar um dado de uma tabela, vou alterar alguma informação da estrutura da tabela. Qual tabela? Tabela venda. Vai ser Modify. Qual coluna que eu quero modificar? Valor final para float. Ok? Ponto e vírgula. Pronto. Aí eu mando executar. Deu certo. Venho aqui em venda, estrutura e o valor final agora é do tipo float. Okay? Então eu estou mexendo na estrutura da tabela. Okay? Eu não inseri nenhum dado ainda e não alterei nenhum dado, não estou fazendo nada com dados ainda. Eu estou alterando a estrutura da tabela, por enquanto. Eu também posso excluir um campo. Vocês podem pensar, putz, esse campo aqui eu adicionei errado, não precisava. Então como é que eu faço para excluir ele? Alter Table, Drop, valor final. Então, SQL. Lembrando, eu quero que vocês façam junto esses comandos também, tá? Podem pausar o vídeo. Vai ser Alter Table, venda, Drop, né, para me apagar, valor final. Drop seria justamente para apagar. Executar. Sempre o PHP ele pergunta para vocês, toda vez que tem um comando drop, ele pergunta se tu tem realmente certeza do que tu está fazendo, tá? Ok. Venda. Estrutura. Não está mais aqui o comando, a coluna, valor final. Ok? Nós também podemos utilizar o comando para apagar uma tabela. Tipo, vocês criaram uma tabela errada, enfim, se precisam modificar, vocês precisam apagar ela. Qual comando é? Drop table venda. Por exemplo, eu quero apagar essa tabela, então venho aqui em SQL e vou em drop table venda. Ponto e vírgula. E executo. Tem certeza? Sim. Aí sumiu. Sumiu! Tá aqui só a tabela financeira. Tranquilo? Se eu quisesse excluir a tabela financeira também, eu posso até excluir também, para treinar. Drop table financeira. Vírgula. Executar. Tem certeza? Sim. Ok. Tchau para ti. Sumiu. Tabela exemplo, banco de dados exemplo 1 não tem nenhuma tabela. Tá? Então, defina os comandos SQL para criar uma nova base de dados chamada locadora. Definir os comandos SQL para criar as seguintes tabelas. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos criar uma base de dados chamada locadora. Então, para isso, nós vimos aqui. E eu devo ter uma locadora já que eu tenho que... Meu Deus do céu. Será que eu posso apagar isso que tem aqui? Era dos meus da aula que eu dei antigamente. Tá, eu vou criar uma outra locadora, porque eu não quero perder essa aqui. Então eu vou criar create database
locadora. No meu caso, eu vou colocar locadora 2, tá? Onde que vai ser essa locadora desse exercício? Executar. Então, eu vou criar um banco de dados chamado locadora 2, tá? Ela não tem nenhuma tabela. Então, agora eu vou criar o SQL para criar as tabelas que define aqui no exercício. Então, agora, quais os comandos para criar esse banco de dados? Como é que eu faço para criar? Dado esse banco de dados aqui, eu tenho a tabela cliente, o código do cliente varchar 20, nome varchar 90, enfim, essas informações aqui. Como é que eu crio? Como é que é o SQL para criar isso aqui? É o seguinte, vai ser create table cliente, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula, código cliente, deixa eu fazer assim, código cliente, varchar 20, vírgula, nome do tipo varchar 90, vírgula, endereço no caso, né? Lembrando, a gente não coloca acento nem cedilha. Varchar 120. Cidade. Varchar 50. É isso. Muito bem. Tira a vírgula. Muito bem. Esse é o comando SQL para criar a tabela cliente, tá? E vou mandar executar. Muito bem. Criou a tabela cliente aqui. Código cliente, nome, endereço, cidade. Agora vamos criar para a tabela locação. Então nós vamos criar create table locação, sem cedilha, sem acento, código do cliente que vai ser varchar 20, o código do filme que vai ser integer, a data de locação que vai ser do tipo date, e é isso, tá? Então criamos, esse aqui é o comando para criar a tabela locação. Tá? Funcionou, tá aqui a tabela locação com os seus respectivos atributos. Nós temos agora aqui a categoria. Lembrando, façam isso aí no computador de vocês. Create table categoria. Não, seria filme primeiro. O código do filme, tipo integer. O código da categoria, tipo integer. A descrição está com acento, mas não é para ficar com acento. Descrição do tipo varchar 90. E o valor do filme do tipo double. E é isso. Não vai a última vírgula. E executar. Muito bem, criamos agora a tabela filme com o código do filme, código de categoria, descrição e valor.
Vamos criar agora, por último, a categoria. Create table, categoria. Código da categoria do tipo integer e a descrição da categoria do tipo varchar 80. Tudo bem. Executar. Beleza, temos a categoria com código da categoria e descrição. Tá? Então esses são os comandos para criar essas respectivas tabelas. Agora, quais são os comandos para alterar o campo código do cliente das tabelas para o tipo integer? Então vamos lá. Código do cliente, vamos na estrutura. Em quais que ficou? O código do cliente, na tabela cliente ficou varchar 20. Não faz muito sentido, né? O correto seria ser integer. Tá? Então vamos colocar integer nele. Para isso, então, nós vamos aqui no SQL. Vamos lá. Alter table cliente modify código do cliente para integer. Opa, ponto e vírgula aqui, é só um comando e vou mandar ele executar e a princípio é isso. Muito bem, vamos aqui no cliente e o tipo, aqui não mudou, código do cliente, na estrutura a gente pode ver que mudou para int, para integer, tá? Em algum outro código do cliente será que tá varchar também? Código do cliente na locação tá varchar, então nós temos que modificar aqui também. Então, SQL, vamos lá, aqui alter table, porque eu vou alterar a tabela, vou alterar um dado da estrutura da tabela locação. O que eu vou alterar? Eu vou modificar o campo código do cliente para integer. Ponto e vírgula. E é isso. Executei e deu certo. Int 11. Tá aí. 4. Adicionar na tabela locação um campo para a data de devolução do filme. Então vamos lá. Na tabela locação, nós vamos alterar uma estrutura dela porque a gente vai adicionar um campo, né? Então alter table locação add, a gente vai adicionar uma coluna chamada data devolução, campo de data, do tipo date, tá? É isso. Executar. Deu. Locação, estrutura, aqui a data de devolução do tipo date. Tem a data de locação e agora a data de devolução. Show. Agora vamos a número 5, excluir o campo cidade da tabela cliente. Então, não preciso saber essa informação da cidade aqui no cliente. Podemos excluir só aquela coluna? Sim. Como que a gente faz? Alter table, porque a gente vai alterar uma estrutura da tabela, né? Alter table, drop. Eu tenho que dizer qual tabela que eu estou fazendo isso. Alter table cliente. O que eu quero fazer nela? Dropar a coluna cidade. De vírgula. Executar. Tem certeza? Sim. Ok. Tudo bem. Vou aqui em cliente e não tem mais a cidade. Tá? Código cliente, nome e endereço. Agora nós vamos excluir a tabela categoria, tá? Por algum motivo, nós não precisamos da tabela categoria. Como que a gente faz para excluir? Vai ser drop table categoria. É isso, tá? Por que não é alter, professor? Porque eu estou excluindo a tabela inteira, tá? Não estou alterando uma estrutura dela, estou excluindo ela inteira. Por isso que é o direto do drop table. Executar. Tem certeza? Sim. Tchau. Saiu daqui a tabela categoria. Beleza? Aí o auto-incremente e o restante a gente vê na parte 2 desse vídeo. Ok?
Até lá.